Olá, meus amados, minhas amadas. Estamos aqui mais uma vez com uma mensagem de Deus no seu coração. Estamos falando ao vivo, terça-feira, hoje às 8 horas, pontualmente 8 horas dessa terça-feira, e estamos mais uma vez aqui para trazer uma mensagem de ânimo, uma mensagem de esperança para a tua vida, tá bom? Agradecer já ao pessoal que está entrando aí, a Helena, que Deus te abençoe, viu, Helena? A Elisângela também acabou de entrar. Eu vou dar um tempinho aí pro pessoal ir entrando. Nós estamos já com 4 pessoas que entraram. A Helena escreveu bom dia para você também. E o Léo, foi tudo bem ontem aí? Léozinho, que ficou mais velho, fez 12 aninhos, né? Que Deus abençoe a vida dele, tá? A Rê, que entrou também, tá sempre com a gente. Olha, já estamos passando aí de 12 pessoas ao vivo, então vamos começar. Tem uma palavra que falou muito forte ao meu coração e eu decidi dividir isso na igreja sábado, com a Gita mandando um bom dia, a Gi que está sempre aí também com a gente, e a Gi é a pessoa que nos ajuda aí, né? Nos ajuda nessa questão. Quando vocês mandam alguma mensagem, alguma coisa, é ela que me alerta, é ela que cuida aí das redes sociais, né? Então que Deus te abençoe, viu, Gi? Você, o Kentaro, tô com saudade de vocês. Precisamos talvez voltar aí a fazer juntos, né? Até porque eu tenho minhas deficiências aqui, de vez em quando eu apanho um pouco, né? Mas que Deus abençoe a todos, tá? A Sônia também, a Sônia viu essa mensagem, né? Sábado, que eu falei na igreja. Mas vamos lá. Então, no livro de Juízes tem uma história muito famosa, ficou conhecida por causa de filmes, né? Que o pessoal fez, que é a história de Sansão e Dalila. Mas tem um texto aqui que eu quero ler e depois quero entrar nessa história com vocês. Diz assim, olha... Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Olha só. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Essa aqui nós estamos vendo a história de Sansão. E esse rapaz aqui que falou que teve os olhos arrancados e que foi amarrado com 2 cadeias de bronze e que começou a moer no cárcere, ou seja, a trabalhar, né, para os filisteus no cárcere, é Sansão, aquele que a gente conhece que foi traído por Dalila. Se a gente continuar lendo aqui, olha só o que diz a palavra. O cabelo da cabeça dele começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. Sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere e brincou diante deles, e fizeram-lhe estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que tinha pela mão: guia-me para que eu apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que eu encoste a elas. Ora, estava na casa, a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. Vou repetir esse 27, olha. Estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres,
que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que se lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez por todas me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio, e em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus, inclinando-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que havia nela. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Foram mais os mortos que ele matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Olha, então nós vimos aqui, a partir do versículo 21, capítulo 16, Juízes, versículo 21, que Sansão teve seus olhos arrancados, e diz que ele foi preso com uma cadeia de bronze e ele andava moendo no cárcere. Isso acontece quando a gente não faz a vontade de Deus. A gente se torna cego, preso, escravo, né, trabalhando para o nosso inimigo. Isso que acontece quando a gente age em desacordo com a palavra. Certa vez Jesus disse que ele é o pão da vida. E num debate com os fariseus ele disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Está em João 6,38. Em João 6, capítulo 4, ele disse aos discípulos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus nos ensinou que nós devemos andar em obediência a Deus. Muitas vezes nós recebemos dons, Deus nos dá condições de vida, algumas coisas, e a pergunta que fica é essa: o que você tem feito com aquilo que Deus te dá? Né? O que você faz com aquilo que Deus te dá? E Deus nos dá muita coisa. Nós somos privilegiados, né? A uns Deus dá uma condição melhor financeiramente, a outros Deus dá dons espirituais, a outros Deus dá o entendimento da palavra, enfim. E você tem usado isso de que forma? Eu quero contar essa história de Sansão e Dalila para a gente entender como é que chegou nesse ponto. Como é que chegou a esse ponto de Sansão ter seus olhos arrancados e ele então ser preso, se ele era tão forte, né? E ele passa a trabalhar para os seus inimigos, né? Entrou o Carlos aí, Shalom, Carlos. Carlos também estava comigo lá quando eu falei essa palavra na igreja. E que Deus te abençoe, viu? O Bill, que entrou agora também, Deus te abençoe, Bill. Como é que nós chegamos então nessa situação em que Sansão teve seus olhos arrancados, estava preso e começou a trabalhar para os seus inimigos? Então vamos lá. Desde o nascimento, eu quero dizer a você o seguinte: um casal de israelitas, esse casal morava lá na terra de Dan, e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril. Então vamos lá. Então tinha um homem lá que era da tribo de Dan, e a mulher dele era estéril, e esse casal então não tinha filhos, e um dia um anjo apareceu para a mulher. O anjo apareceu para aquela mulher e disse a ela: olha, você terá um filho, só que este filho, ele será um nazireu de Deus. Ele não vai poder tomar bebida forte, ele não vai poder beber nem comer nada que saia da uva, que tem origem na uva, e você não vai passar navalha na cabeça dele. Ele não vai poder comer coisa imunda. E deu uma série de regras que ela deveria seguir quando aquele menino nascesse. Aconteceu que ela chegou e contou para o marido: amor, você não acredita, apareceu um anjo para mim e ele falou isso. E ele falou: mas o que mais que ele falou? E ela não sabia explicar tudo que o anjo tinha falado.
E aí então ficaram com medo. Falei, e agora? Como é que, a hora que essa criança nascer, como é que nós vamos fazer? E se a gente fizer alguma coisa errada? Aí aquele homem, né, que era o Manoá, chegou e fez uma oração para Deus. Falou, Senhor, me ajude, faz esse anjo aparecer aqui de novo, porque nós queremos fazer tudo certinho, nós queremos ser obedientes à tua palavra, mas nós não estamos entendendo. A mulher não soube explicar para ele o que o anjo tinha dito, as regras que o anjo tinha passado. Então o homem orou, e um dia a mulher está no campo e o anjo aparece para a mulher novamente. E quando ela viu o anjo, ela falou, por favor, fica aqui que eu vou contar para o meu marido que você está aqui, porque ele precisa falar com você. Ela foi, avisou o marido voltou. Isso eu estou falando é o capítulo 13 do livro de Gênesis, tá bom? Aí ele voltou, o marido foi com ela lá na plantação onde estava, o anjo estava lá. E aí o marido então falou, por favor, me fala de novo tudo aquilo que você falou para minha mulher. E o anjo então repetiu, olha, vocês terão um filho, apesar dela ser estéril, Deus deu graça a ela e ela conceberá um filho. E esse filho será um nazireu de Deus. E o nazireu o que é? Vocês não vão dar para ele nada que tenha origem da uva, não, nem bebida forte, nem coisas imundas ele vai poder comer. E não passa navalha na cabeça dele. Mandar um bom dia para Yolanda também, que está aí nos assistindo. Que Deus te abençoe, viu, Yolanda? E aí aconteceu que o anjo explicou para o marido tudo o que deveria ser, como deveria criar o menino. E aí o menino nasceu. Aqui eu queria parar para trazer uma mensagem para você no seguinte. Às vezes você fala assim, olha, alguém nasceu de uma gravidez indesejada, outro, não, meus pais planejaram. E tem muito disso. Às vezes escapa e a mulher fica grávida e fala, não, olha, não foi planejado, foi algo sem querer. Ou às vezes um casal fala, não, nós planejamos bastante tempo. Mas eu quero dizer para você que todos nós somos projetos de Deus e não de homens. O homem pode projetar ou pode não projetar, mas o projeto de Deus, ele sempre vai se cumprir. E nós somos projetos de Deus aqui na Terra. Quero profetizar na tua vida que você é um projeto de Deus. Então, se alguém te falou um dia que você nasceu de um acidente, que você nasceu de algo que não era esperado, pode ser isso para homens, mas para Deus você já era um projeto antes mesmo do seu nascimento. E Sansão foi um projeto de Deus. Sansão não foi um projeto de Manoá com a esposa dele, que era estéril. Ela era estéril. Eles não tinham mais esse projeto. Mas Deus tinha um projeto. E o projeto era o nascimento de Sansão. Deus tinha um grande... Você vê que quando o anjo aparece, ele já fala como que deveria ser quando Sansão ele nascesse. E aí então nasceu Sansão. Sansão nasceu, cresceu diante daquilo que o anjo tinha orientado a família. Ou seja, eles foram obedientes a Deus e criaram Sansão, então, de uma forma de nazireu, né? Reservado para Deus e com todas aquelas regras. Acontece que, como eles estavam na tribo de Dan, existe uma situação que é o seguinte, os filisteus estavam dominando Israel naquela época, né? Isso aqui é na época dos juízes, antes, portanto, da época dos reis de Israel. Né? Juiz na verdade, um elo entre a era dos patriarcas, que a gente tem lá Abraão, Isaac, Jacó, com a era dos reis, que o primeiro rei foi Saul, depois veio Davi, depois Salomão. Né? Então, entre esses dois períodos, dos patriarcas e dos reis, tem o período dos juízes. E o período do juiz, Sansão, por exemplo, era um juiz. O que acontece? O povo de Deus fazia muita coisa errada, eles desobedeciam muito a palavra de Deus. E sempre que eles faziam isso, vinha um povo inimigo e dominava. E aqui já fazia 40 anos que os filisteus estavam dominando sobre Israel. O capítulo 13 começa falando isso, olha, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Aí ele começa a falar então do projeto de Sansão. Então acontece o seguinte, como eles estavam sob o domínio dos filisteus, que era perto ali da faixa de Gaza,
que até hoje existe lá os problemas da faixa de Gaza, né? Mas como eles estavam sob o domínio, sob o comando dos filisteus, então tinha uma mistura ali. Eles estavam na terra de Dan, que é ali que é perto de Judá, que é muito próximo ali da faixa de Gaza. E aí o que acontece? Sansão, ele descia de vez em quando entre os filisteus ali e acabou fazendo algumas amizades. E certo dia ele viu uma mulher e se apaixonou por ela, só que ela era filha dos filisteus. E acontece que ele chegou para os pais, falou: olha, eu tenho uma mulher lá entre os filisteus que eu quero casar com ela. E o pai dele ficou: você não pode fazer isso, meu filho, nós temos aqui o nosso povo, você vai querer tirar a mulher justamente de um filisteu? E para quem não sabe, né, os filisteus eram grandes inimigos do povo de Israel, grandes inimigos. Desde o princípio, desde lá de quando ele começou a ser formado, os filisteus eram inimigos de Israel. E aí os pais dele tentaram demovê-lo da ideia, mas ele não estava irredutível, apaixonado pela mulher, queria casar com ela. Então os pais de Sansão desceram com ele a Tímina, uma cidade dos filisteus. E quando eles estavam indo, Sansão saiu do caminho, foi ali no mato e aí tinha um leãozinho lá. Ele pegou o leão e rasgou o leão no meio e deixou lá. Por que isso, né? Sansão era um brincalhão. Sansão, na verdade, ele não levava a sério aquilo que Deus tinha dado para ele, que era força. Ele tinha uma força descomunal, a gente sabe a história. Ele tinha um poder muito grande pela força, né? A força vinha dos seus cabelos, vinha desse voto de Nazireu, ou seja, era algo que Deus tinha dado para ele. Em alguns momentos aqui, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele se empossava ele apossava de Sansão, né? E aconteceu que ele foi lá e rasgou o leão no meio e deixou lá. E foi embora, não contou para ninguém, nem para os pais dele. Eles não viram, ele estava a caminho, ele saiu um pouquinho e voltou. E quando chegou lá, combinaram tudo e aí acabaram tomando a mulher dos filisteus como esposa de Sansão. Então eles voltaram para casa e combinaram que dali um tempo ia ser o casamento. Deu o tempo em que Sansão deveria descer para tomar a mulher em casamento. Quando ele está descendo, ele saiu no mesmo lugar que ele tinha tido aquela experiência, que ele tinha matado o leão. Ele saiu e foi ver como estava o corpo do leão. Chegou lá, as abelhas tinham feito uma caixa de mel, né, naquelas partes do leão. As abelhas tinham feito muito mel, e ele pegou o mel daquela abelha, foi, serviu para o pai dele, para a mãe dele, comeu, enfim, foi embora para os filisteus lá, para a terra dos filisteus, para tomar a esposa dele em casamento. Quando chegou lá, eles separaram 30 amigos dele para ficar com ele, e aí começa a festa. Ele deu um banquete, e diz a tradição, né, tá no capítulo 14 aí do livro de Juízes. A tradição diz que os jovens se reuniam e davam um banquete. Sansão não bebia, mas ele decidiu fazer um enigma. O que eu falei, era um brincalhão, ele não levava as coisas a sério. E ele fez um enigma, fala que do comedor saiu comida e doçura saiu daquele que é forte, né? E que ele estava querendo que o pessoal adivinhava qual que era esse enigma. E foi passando, ele falou: olha, eu dou até o último dia do casamento. A festa durava 7 dias, né? Para depois sim, então ele levar a esposa dele para ficar com ele. E ele falou: e eu dou para vocês até o último dia para vocês adivinharem esse enigma. E foi passando o tempo e eles não sabiam, não conseguiam adivinhar. O que eles fizeram? Eles chegaram para a esposa de Sansão e falou: você precisa tirar dele essa resposta. E aí ela foi e começou a pedir para Sansão. Sansão não contava para ela, ela começou a chorar, começou a falar na orelha dele, e até que um dia ela, chorando muito, falou: você não me ama, porque se você me amasse você me contaria o enigma. Ele acabou contando para ela o enigma, e ela foi e contou para o povo dela. E quando chegou no último dia, Sansão chegou e falou: e aí, descobriram o enigma? E aí eles falaram para ele: pô, o que pode ser mais forte do que o leão e mais doce do que o mel? E acertaram o enigma. Sansão ficou muito revoltado. Sansão falou: olha, se vocês não tivessem arado com a minha novilha, né, se vocês não tivessem trabalhado com a minha arma, ou seja, com a minha esposa,
vocês não teriam acertado. E ele ficou muito revoltado e saiu, deixou a esposa e saiu. E ele ficou tão nervoso que ele foi e matou 30 homens que era também dos filisteus ali, mas de uma outra cidade, porque a aposta era essa, era 30 roupas. Né? Se ele ganhasse, eles dariam 30 roupas para ele, que era 30, cada um daria uma. E se ele perdesse, ele daria uma para cada um, ou seja, 30 roupas. E ele foi e matou 30 homens, tirou a roupa e levou para eles. Aí começou uma guerra. E o pai da moça pegou a moça, preocupada que Sansão vai acabar com a minha filha e tal. E ele pega a moça e dá ela em casamento para um daqueles 30 que estava lá. E Sansão, depois de um tempo, ele volta então para reivindicar seu direito de marido. E o pai dela fala: olha, como eu vi que você estava muito nervoso, eu imaginei que você não queria mais ficar casado com ela, eu já dei ela em casamento para outro homem, que é um amigo seu. Aí foi a gota d'água. Aí Sansão ficou muito irritado e ele então pegou, tinha uma plantação lá, provavelmente de trigo, não sei, mas estava lá a lavoura, tudo pronta para ser colhida. Sansão pegou 300 raposas, amarrou as raposas pelo rabo e amarrou um tição de fogo no rabo, de duas em duas, amarrou de duas em duas e soltou as raposas no meio da seara e pôs fogo em toda a plantação dos filisteus. Os filisteus ficaram revoltados e falaram: o que aconteceu? E aí disseram para eles: olha, aconteceu que a esposa dele foi dada lá em casamento para outro homem e ele se revoltou. Eles ficaram tão revoltados também que eles foram e mataram o pai da moça e a moça queimados. Então queimou o pai da moça e a moça para poder vingar. Mas quando fizeram isso, Sansão novamente ficou mais revoltado ainda. Por quê? Porque era a mulher que ele amava, ele gostava dela, e ele estava com aquela fúria justamente por causa da paixão. E aí então começa novamente a guerra, e aí ele começa a matar pessoas. E os filisteus então desejam, né? Eles começam a planejar prender Sansão, mas eles não tinham como, porque todas as vezes que eles chegavam, para pegá-lo, ele era forte demais, ele matava todo mundo. Então, o que eles fizeram? Astutamente, eles foram Judá e começaram a ameaçar o povo de Judá. E o povo de Judá falou: mas o que aconteceu? Parece que Sansão está arrumando briga. E aí o pessoal falou: pô, mas Sansão não sabe que os filisteus estão dominando a gente, que nós estamos sob o comando dos filisteus? Como é que ele faz uma coisa dessa? E aí, então eles vão até Sansão. E quando eles chegam até Sansão, eles falam: Sansão, nós viemos aqui para te amarrar e para te entregar para os filisteus. E Sansão fala: vocês não vão me matar, né? E eles falam: não, nós só queremos te entregar para os filisteus. E Sansão concorda. Você vê que Sansão, ele tinha o amor pela gente dele, né? Pelas famílias ali de Israel. E ele então só pediu para eles darem a palavra que não iam matá-lo. E aí, então eles amarram Sansão com cordas e tal, e vão e entregam para os filisteus. E quando eles entregam Sansão para os filisteus, a hora que os filisteus vêm para matar Sansão, ele arrebenta as cordas que estavam amarrando ele, e aí começa a matar os filisteus. Ele diz que ele pega uma carcaça lá de um burro lá, né, de um jegue, e começa a atacar nos filisteus, e só naquele dia ele matou 1000 filisteus. Ele tinha uma força descomunal, uma força incrível que Deus tinha dado para ele. Mas qual que era o problema? Ele estava usando de forma diferente. Ele era um brincalhão. Sansão, ele não levava a sério aquilo, ele era um juiz. Ele foi juiz em Israel durante 20 anos. Ele era aquele que julgava o que o povo deveria fazer. Ele era aquele que julgava entre o povo, e o juiz naquela época era um comandante ali da nação. Mas ele era um brincalhão. Você vê a questão do enigma, né? Sempre Sansão, se eu falei Salomão alguma vez, me perdoa, mas Sansão, ele ficava brincando. Ele ficava brincando com aquilo que Deus tinha dado para ele. Então aconteceu que ele mata todos os filisteus. Depois disso ele sai, e quando ele vai para Gaza, e quando ele chega em Gaza, ele conhece uma prostituta.
E aí, olha só, até agora a Dalila não entrou na história. A mulher que ele amava não era Dalila. A mulher que ele tinha tirado para casar não era Dalila. Aí ele conhece uma prostituta que ainda não é Dalila. E aí, quando o pessoal sabe que ele está com a prostituta, eles falam, agora nós vamos cercar e depois que a gente cercar o lugar onde ele está, a gente mata ele. Só que ele estava demorando lá e falou, vamos esperar amanhecer o dia melhor. Ele, sabendo disso, saiu no meio da madrugada, no meio à meia-noite. Na verdade, ele saiu, o pessoal estava dormindo, e aí, olha só, diz a palavra que ele arrancou as portas da cidade, as trancas, e levou com ele. Só fala isso, não fala o porquê. Fala que ele passou, ele empurrou, arrancou as trancas, arrancou tudo da porta e levou com ele até o morro. Ou seja, mais talvez uma brincadeira dele, para mostrar o seguinte, ó, vocês não vão me pegar mesmo. E, enfim, mas aí entra a derrocada de Sansão. Aí entra na história uma mulher chamada Dalila. Diz que depois que Sansão fez isso, ele conheceu uma mulher chamada Dalila. Capítulo 16, nós já estamos de Juízes. Fala assim, ó, porém Sansão deitou-se até meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com as trancas as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Depois disso, aconteceu que afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Aqui entra então a história que a maioria conhece aí, Sansão e Dalila. Sansão conhece Dalila e decide então casar com ela. Mas os filisteus, eles querem pegar Sansão de todo jeito, mas eles já não têm mais coragem, porque Sansão era muito forte. Então eles chegam para Dalila, oferecem uma grana para ela, e ela aceita, e a missão dela é tirar de Sansão o que é que daria força para ele. Ela teria que tirar de Sansão aquilo que dava força para ele. E Sansão então faz uma brincadeira com ela mais uma vez. Ele falou, olha, se me amarrassem com 7 vergas de vinho frescos, me tirariam a força. E ela vai e fala isso para os filisteus. E aí ele está dormindo e eles vão e amarra Sansão com os vinhos frescos. Aí Dalila chega e acorda Sansão, fala, Sansão, estamos sendo atacados por filisteus. Hora que ele acorda, ele arrebenta aqueles vinhos lá. E aí ela fala, mas você me enganou. Olha só, ela estava traindo ele e fica brava com ele porque ele teria brincado com ela, ele teria enganado ela. E então ela começou a reclamar, falando, você não me ama, tal, tal. E aí no versículo 11 do capítulo 16, fala, ela começa a insistir novamente com ele. E aí ele fala, olha, se me amarrassem fortemente com cordas novas, aí sim eu não conseguiria, mas tinha que ser cordas novas. Ela vai, fala para os filisteus, eles vêm, amarram Sansão com cordas novas enquanto ele está dormindo. Quando Dalila acorda ele arrebenta as cordas. E os filisteus saem correndo. E isso acontece a terceira vez, né? E aí então ela começa a chorar. E ela fala, você não me ama porque você só está brincando comigo, você não me fala a verdade. Olha para você ver, ela louca para traí-lo, né? Ela louca para enganá-lo, e reclamando, chorando que ele estava enganando ela, né? Então se acontece isso aí na sua casa é pura coincidência, tá bom? Não estou falando da mulher, estou falando tanto o homem quanto a mulher. Às vezes é isso, o cônjuge, independente se é o marido ou a mulher, mas às vezes faz isso. Às vezes ele está enganando e acaba ficando bravo com o outro por uma situação muito, muito menor, né? Às vezes ele está combinando trair, aí acontece alguma coisa que o outro faz e ele acaba acusando o outro, mas porque está atrapalhando uma traição dele, né? Às vezes o cara ou a mulher, se ela fala que vai sair, depois não sai, aí tinham combinado uma coisa, enfim. Isso é só coincidência. Dalila tá brava aqui porque ela tá louca para trair Sansão e Sansão fica brincando com ela. Sansão era um brincalhão, não tem jeito. Aí até que um dia ela chorando e falando para ele que ele não ama, tal, Sansão então decide contar a verdade sobre a força dele. Falou, olha, minha força está nos meus cabelos. E dessa vez ela sentiu sinceridade nele. Ela vai e conta para os filisteus. Eles dão o dinheiro para ela e
Quando ele está dormindo, eles vão lá e ela ajuda e eles cortam o cabelo de Sansão. E quando eles cortam o cabelo de Sansão, Sansão fica fraco. Chegamos então no texto que nós lemos. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-lhe descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava morrendo no cárcere. Sansão ficou cego, ele ficou preso e ele ficou trabalhando no cárcere. Quando você anda em desobediência a Deus, é exatamente isso que o inimigo faz com você. Ele te cega, ele te prende e você passa a servir ao inimigo e não a Deus. Então, todas as vezes que a gente anda em desobediência, a gente costuma culpar o diabo, mas na verdade o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós fazemos as coisas em desacordo com a vontade de Deus. E a gente cria situações e depois a gente põe a culpa no diabo. Mas na verdade, na maioria das vezes, por isso que a palavra de Deus diz que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos próprios desejos. Nós é que criamos as situações, né? E a gente dá força ao nosso inimigo. Muitas vezes Deus nos dá muitas coisas boas para que a gente possa usar em favor do reino de Deus, em favor dos irmãos, em favor das pessoas, e a gente acaba usando de forma errada. E o que isso acontece? A gente fica cego, a gente fica preso ao pecado e a gente começa então a produzir fruto para o inimigo. Nós passamos a trabalhar para os nossos inimigos. Então, aconteceu isso com Sansão. Sansão foi um projeto de Deus. Sansão foi um projeto de Deus que foi colocado ali para libertar o seu povo dos filisteus. Mas ele brincou com aquilo que Deus deu para ele e não levou a sério também a sua força e deixou-se enganar pelo inimigo. Então hoje a gente vê a Sansão cego, preso e trabalhando para o inimigo. É o que acontece no pecado. A gente passa a servir o nosso inimigo. Mas a gente viu aqui que, como Sansão gostava de brincar, os filisteus começaram a brincar com ele. Então eles decidiram fazer um sacrifício para o deus dele, para Dagon, e eles reúnem Sansão então num grande lugar. Aqui fala que eles se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagon, né? E o lugar era muito grande, porque só em cima no telhado, né, só em cima tinha 3.000 homens e mulheres. Isso sem contar embaixo, né? Sem contar ali a parte de baixo que devia ser coberta, não sei, né? Embaixo dessa parte aí. Então, ou seja, tinha muita gente lá. E tinha pessoas importantes. Fala que eram os príncipes dos filisteus. Pessoas muito importantes estavam ali. E eles queriam se divertir com Sansão. Provavelmente eles já tinham feito isso outras vezes. Porque a palavra diz que nesse momento o cabelo de Sansão já tinha crescido. Mas isso talvez eles tivessem feito isso outras vezes. Ou seja, ele gostava de se divertir e o inimigo se divertia com ele. O que acontece muitas vezes é isso. Quando a gente não leva a sério as coisas de Deus e a gente quer se divertir, o inimigo é que está se divertindo com a gente, né? Quando a gente começa a agir contra a palavra de Deus, o inimigo começa a se divertir conosco. E aí foi o que aconteceu aqui. Sansão preso, cego, e agora trabalhando para o inimigo, divertindo o inimigo. Até que então ele pede para o rapaz que estava do lado dele levar ele até a coluna e ele derruba tudo e mata. E olha só o que aconteceu aqui. Foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Naquele dia ele matou muito mais gente do que ele tinha matado já em toda a sua vida. E aí, para encerrar, eu quero dizer a vocês que nós temos alguém que morreu, mas que a morte dele foi para trazer vida, e que muito mais vidas ele trouxe depois de sua morte do que ao tempo que ele passou aqui com a gente, né? Enquanto Jesus esteve aqui, enquanto ele tomou forma de homem, ele não salvou tanta vida igual ele salvou depois da morte, porque a morte dele foi para nos trazer vida, né? A semente ela cai na terra e seca, ela seca, cai na terra para germinar e dar frutos. E o que Jesus fez foi isso. Então, ao contrário de Sansão,
que na morte dele matou muita gente, Jesus, na sua morte, ele trouxe vida para todos nós, uma vida eterna, um lugar onde ele vai nos levar para um lugar onde nós teremos vida eterna. Então a morte de Cristo, por quê? Porque ele fez a vontade de Deus. Sansão não fez a vontade de Deus e acabou que na morte dele ele matou muita gente. Jesus, ele fez a vontade de Deus. Nós lemos aqui que a vontade dele era fazer a vontade do Pai, né? Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E por ele ter sido obediente até o fim, a morte dele trouxe vida para todos nós. E é esse Jesus que eu quero te apresentar, que eu quero dizer que ele é a vida eterna para todos nós. E a morte dele foi necessária para isso, para que nós tivéssemos vida. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, Pai. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado por aquilo que o Senhor tem dado para nós. Ajude-nos, Deus, a usar aquilo que o Senhor tem nos oferecido. E perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, as vezes em que nós não levamos a sério aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos, ó Deus. Nós bendizemos o teu nome, Pai. Eu quero lembrar de cada pessoa agora que está nos assistindo, Pai, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa dar a eles também sabedoria e discernimento, ó Deus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelas nossas vidas, pelos dons que o Senhor tem nos dado, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Meus amados, obrigado, viu? Que Deus abençoe a todos. O pessoal que esteve com a gente aí, nossa, hoje foi muita gente. Eu não vou nem arriscar aqui falar todo mundo, porque, nossa, é muita gente. Mas obrigado mesmo a todos vocês que estiveram comigo, tá? Depois eu mando um joia aí para todo mundo, assim que encerrar aqui, tá bom? Que Deus abençoe. Meu telefone tocou aqui, desculpa, interrompeu aí, mas até terça-feira que vem, se Deus quiser, tá bom? Com mais uma mensagem de Deus pro seu coração.